e também através do 99991 9742. Bom, como nós informamos, hoje agendamos aqui uma entrevista com o João Pedro, ele que é arquiteto, escritor e urbanista, autor do livro Para Entender o Monte Altense, membro fundador do movimento político Pensar Diferente, vice-presidente do PSB de Palmas de Monte Alto, pós-graduando em Gestão Estratégica da Administração Pública e é apontado, por diversos veículos de notícias como pré-candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto na eleição de 2020 pelo PSB 40. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gu. Boa tarde a todos que acompanham o Giro de Notícias na Visão FM. E mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui. É sempre um prazer estar contigo aqui no programa e falando ao nosso querido povo de Palmas de Monte Alto. Para a gente iniciar, João, nós sabemos que antes de se filiar ao PSB, sua base já havia sendo feita no movimento político, o movimento Pensar Diferente. Você poderia explicar aos nossos ouvintes que não sabem o que é o movimento? Queria que você pudesse, mais uma vez, eu sei que você já falou sobre isso, mas explicar, reforçar para aqueles que ainda não entenderam. Vamos lá, o movimento Pensar Diferente, Wilson, começou em 2017 e é um movimento político criado para dar à população de Palmas de Monte Alto uma nova via, uma nova oportunidade, uma outra opção na política montealtense. A gente vem, nos últimos 40 anos aí do nosso município, sempre entre um grupo, um lado ou outro lado. E eu chamo a questão de o pessoal pensar junto conosco, do movimento Pensar Diferente, e analisar onde estamos depois de 40 anos sendo administrados com um e com outro. Palmas de Monte Alto, dos 18 municípios da microrregião de Guanabi, é o segundo mais velho, é o quinto em população e ocupa a 13ª posição em economia. Ou seja, esses últimos 40 anos é necessário que a gente olhe e reflita. Poderíamos estar muito melhores se fôssemos administrados por outros. Então, o movimento Pensar Diferente quer dar à população de Palmas de Monte Alto uma nova saída para dar mais oportunidades ao pessoal de Palmas de Monte Alto. Augusto Lourenço. João, por que o senhor quer se candidatar a prefeito de Palmas de Monte Alto? Vamos lá, Gu. Na verdade, Gu, eu não gostaria de candidatar a prefeito de Palmas de Monte Alto. O meu sonho é ver uma Palmas de Monte Alto muito melhor, ver nosso município crescendo com esperança. São pessoas como você, Gu, crianças hoje, que dão a gente a esperança e dá força de lutar para o município. Hoje, eu coloco meu nome à disposição do PSB por causa de crianças como você, Gu. Porque se a gente for analisar o município que a gente tem hoje, é muito difícil. A gente passa por situações que não deveríamos estar passando. E eu espero que no futuro, se a gente tenha êxito de transformar o nosso município, Gu, hoje, não passe pelas situações que a gente passa hoje. Tenha a oportunidade de trabalhar aqui. Quem sabe no futuro que Gu pode ser, ele já pensa em alguma profissão, Wilson? Já tem alguma em mente? Não. Não? Mas quem sabe possa se tornar um advogado, um médico, um arquiteto e volte a trabalhar no nosso município. E são por essas questões que a gente quer ingressar na política. A gente quer transformar a realidade do nosso município, para que pessoas como o Gu, no futuro, possam ter oportunidades dentro do município de Palmas de Monte Alto. É muito triste, Wilson, a gente vê os jovens de Palmas de Monte Alto, as famílias de Palmas de Monte Alto, sendo separadas por falta de oportunidade dentro do município. E tenho a certeza, todos que me escutam, todos que estão prestando atenção neste momento, tenho certeza que estou aqui disposto a sacrificar toda a minha juventude, deixar de lado uma vida comum de um jovem para fazer a transformação que Palmas de Monte Alto tanto precisa. Deus não me deu tamanho não, mas coragem, fé e determinação eu tenho de lutar para o nosso município. Essa pergunta que eu vou fazer agora, João, já foi respondida, aqui no programa
uma outra ocasião, mas novamente, né, eu vou lhe fazer aqui a pergunta, até porque já tem um certo tempo da sua última vez até hoje. Existe possibilidade de seu grupo se coligar com o atual prefeito, Manuel Rubens, ou ao ex-prefeito Fernando Laranjeira? Vamos lá. Vamos explicar à população o que acontece. Nesses últimos 40 anos, a gente fica entre um e outro. Isso causou no nosso município um racha. A gente rachou o município de Palmas de Monte Alto numa briga de ódio, numa briga de egos, que não faz o município ir para frente. Um começa, outro não termina, um começa, o outro deixa acabar. E isso só prejudica a população de Palmas de Monte Alto. Então é muito complicado hoje a gente dizer que quer um dos dois junto com a gente. Porém, é necessário dizer, Wilson, existe gente boa em ambos os grupos. Todos os dois grupos aí têm pessoas boas e a gente está aberto ao diálogo para que todas essas pessoas que queiram também uma Palmas de Monte Alto melhor, que queiram que o nosso município se desenvolva, tenha a possibilidade de vir junto com a gente. A política é a arte do diálogo, é a arte de fazer conciliações. E a gente está aberto a conversar com todos. Agora, é claro, não abrindo mão do tudo que o movimento Pensar Diferente tem pregado até hoje, que é uma política participativa, uma política diferente no município, sem perseguição, sem essa briga, sem esse ódio que se faz no município. Então, assim, a gente está disposto a dialogar com ambos, porém, não aceitamos em cima do palanque nem o atual prefeito ou o ex-prefeito, a não ser que eles abram mão de sua candidatura para apoiar o projeto do movimento Pensar Diferente. Aí sim a gente pode ter algum certo tipo de diálogo. Qual é a sua avaliação da administração do atual prefeito? Vamos lá, é uma coisa que eu tenho sempre chamado a atenção em todos os lugares que eu tenho ido. O atual prefeito, lembrando, a primeira gestão dele foi muito boa. Isso ninguém pode dizer que não. E a partir de dados, a primeira gestão do prefeito, do atual prefeito, foi um momento que a população urbana de Palmas de Monte Alto teve um crescimento. Lá em 2005, né? Isso, então é óbvio que foi um bom mandato. Não podemos descuidar, falar o contrário. Porém, é necessário analisar algumas situações. Chegamos aí ao terceiro mandato, esperávamos um trabalho que não foi feito. Infelizmente, o atual prefeito caiu na velha prática da política, de arrastar 3 anos aí sem nada e chegar no último ano fazer as coisas. É necessário a gente pensar de forma crítica o que acontece no município. Vamos lá, ele já veio aqui na rádio e falou que pretende asfaltar a região central do mercado. E sabemos que está sendo construído um estádio. Se a gente parar para analisar, em vez de pegar o asfalto, que vai cobrir uma área já pavimentada no centro da cidade, e fizesse o entorno desse estádio, ou em torno da Praça da Alegria, mostrando até que não tem nenhuma rixa política por trás das coisas, esse asfalto que poderia ser utilizado em uma área para crescer, desenvolver o município, vai ser utilizado. Então são coisas assim que falta um pouco de gestão, falta um pouco de capacidade de analisar o cenário atual do município e realmente ver o que é prioritário ou não. Quero chamar a atenção de outra coisa também. Na outra administração, ele fez a Avenida Baité. Como é que se faz uma avenida daquele porte, de expansão da cidade, e não coloca na avenida pontos de água tratada, junto à Embasa? Como é que se projeta uma avenida daquele tamanho, que provavelmente é um eixo de desenvolvimento do município, sem que coloque a infraestrutura básica para que comércios e residências se instalem? Na sua visão, faltou planejamento. Faltou planejamento, falta gestão em algumas dessas coisas. E é necessário que a população olhe de forma crítica. Eu sempre falo e volto a falar, Wilson, e peço a todos, onde eu tenho isso, eu tenho pedido. Quem pensa diferente, vamos respeitar o atual prefeito, vamos respeitar o ex-prefeito, quer queira ou quer não, já se vira um município. Mas é necessário olhar de forma crítica para os mandatos. Essa questão da água, por exemplo, na Avenida Baité, poderia, além de colocar lá, ligar a comunidade Paracatu e Agostinho, que já é praticamente um bairro do município. A população de lá ainda vive
através de poço artesiano que é bombeado para uma caixa e distribuído. Poderia já ter água tratada. No meu ver, é uma coisa assim que uma coisa puxa a outra. É necessário pensar que no eixo de desenvolvimento do município, levar água para esses dois povoados seria algo inevitável e fácil de fazer, uma vez que já tem aquela avenida daquele tamanho. Então, assim, eu chamo a atenção da população. A gente precisa analisar de forma crítica as ações que estão sendo feitas e analisar e escutar a população como tem que ser feito, não ser só apenas como é feito. Eu acho que deve se fazer assim e se faz. É necessário escutar a população para a gente fazer um melhor governo. É isso que eu desejo, Wilson. Assim como na primeira entrevista, não esqueça, que eu estive aqui no programa, eu desejo que o atual prefeito faça um bom mandato. Espero que nesse último ano, sem crítica nenhuma, que o pessoal faz a brincadeira que no último ano vai tudo ficar melhor, tirando de parte essa crítica, mas a gente vai analisar. Espero que faça sim um bom mandato, que esse último ano ele consiga entregar as obras que ele vem prometendo, porque é para a população de Palmas de Monte Alto. E a população de Palmas de Monte Alto não merece passar pelo que tem passado. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o João Pedro, porque a cada dia a gente vai percebendo que a sua pré-candidatura, é assim que a gente tem que dizer no momento, vai ganhando musculatura, vai ganhando gordura. E a minha pergunta é a seguinte: já entramos aí no ano eleitoral, algum dos demais candidatos que nós temos hoje, além do pré-candidato João Pedro, o pré-candidato, que é o atual prefeito, Manuel Rubens, comentam-se que ele vai buscar reeleição, o ex-prefeito, Fernando Laranjeira, e também o professor Zinelton. Então a minha pergunta é que se algum deles já lhe procurou para uma conversa, você já sentou com algum deles, já conversou alguma coisa em relação à política? O professor Zinelton já me procurou em 3 ocasiões para a gente manter um diálogo sobre a possível candidatura do professor também em Palmas de Monte Alto. E já os outros dois, brincadeiras assim de simpatizantes dos grupos que falam, vocês deveriam conversar, deveriam unir. Mas eles não? Eles não. O atual prefeito, o único contato que eu tenho com o atual prefeito, às vezes é necessário ligar, porque apesar de sermos adversários políticos, tem que se entender que ele é o prefeito do município. E eu, como estou fazendo a pós-graduação em gestão estratégica da administração pública, eu estou fazendo um trabalho, eu preciso de alguns dados da prefeitura, então eu preciso manter o contato para fazer esses trabalhos. Mas todos os meus contatos que eu tenho tido com o atual prefeito são nesses sentidos, de buscar. Porque uma coisa que eu tenho sempre pregado, Gilson, apesar de ser adversário do atual prefeito, eu quero contribuir com o mandato, e sem cobrar nada. É muito interessante isso, porque apesar de ser adversário, independentemente se eu estou ganhando ou não, eu quero ver o município desenvolvendo desde já. Então, o único contato que eu tenho tido ultimamente com ele é neste fato. Já o ex-prefeito, algumas pessoas do grupo dele fazem aquela brincadeira assim, que precisamos manter um diálogo, conversar, e estou aberto a conversar. Como falei, respondendo a outra pergunta. Desde que todos que nos procurem adiram ao movimento Pensar Diferente, aos ideais do movimento Pensar Diferente, não vejo problema nenhum. Nós não vamos abrir mão de fazer uma Palmas de Monte Alto diferente. Eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes, quem quiser fazer pergunta aqui para o João Pedro, pode estar mandando aqui através de áudio ou mensagem de texto, mandar para a gente aqui, coloque o seu nome, o seu endereço, que dentro da medida do possível, no tempo que sobrar aqui, a gente vai perguntando para ele. Por exemplo, chegou aqui uma pergunta, acho que muito interessante, aqui do nosso ouvinte, o Júnior. Ele diz: Wilson, boa tarde, perguntei para o João Pedro quais os projetos que o Movimento Pensar Diferente tem para as áreas da saúde e educação e também para o homem do campo, o produtor rural. Então, assim, de uma forma resumida, a gente pode falar. Júnior, obrigado pela pergunta, mas você me pegou, Júnior. A gente tem tempo, Wilson, para me falar todas as propostas em relação à área de saúde, educação e homem do campo. Vamos lá, provavelmente vão surgir outras perguntas na área de saúde e educação, então vou começar pelo do homem do campo. Certo. Que no decorrer, se for acontecendo, a gente responde as outras duas. Vamos lá, para o homem do campo, Wilson, a gente tem que analisar que o município de Palmas de Monte Alto, a agricultura familiar é é esquecida.
Se a gente for olhar, das 3.414 estabelecimentos agrícolas no município de Palmas de Monte Alto, apenas 45, têm assistência técnica. De 3.414 estabelecimentos agrícolas, apenas 45 têm assistência técnica. A gente pensa o seguinte: tem uma empresa em Palmas de Monte Alto que só de ISS paga à prefeitura R$16 mil. E essa empresa também seria beneficiada com isso. Contratação de 2 técnicos agrícolas e contratação de 2 técnicos veterinários para zonear o município e atender mês a mês o homem do campo. Porque já existem técnicas para trabalhar no semiárido. O presidente do partido é mestre em produção agrícola no semiárido e sempre me chama a atenção: João, a gente tem... O Igor, a gente tem possibilidade de trabalhar aqui no semiárido. A Embrapa já desenvolveu sementes geneticamente modificadas que aguentam mais o sol, tem um sistema de gotejamento. O que falta hoje, Wilson, é instrução. E isso a gente pretende levar à população, através dos técnicos agropecuários e os veterinários, porque assim a população do campo fica assistida e pode produzir melhor com orientação de alguém que estudou para desenvolver o campo nas condições reais que a gente tem. E nessa questão de saúde e educação, vamos lá, essa questão, se tocar na educação, não tem como deixar de dizer: os estudantes, por nós, voltaremos com o ônibus universitário. Porque essa questão de bolsa não deu certo. A gente precisa analisar. Tudo bem, tentou durante um ano, mas não deu certo. Algumas pessoas não foram assistidas pelo programa. E o programa não garante 100% do valor que alguns gastam de deslocamento. Ou seja, não deu certo. Então, a gente quer garantir desde da educação básica à educação a nível superior, porque é de questão de bom senso. Por mais que o município, Wilson, não seja obrigado a disponibilizar transporte para os universitários, é questão de bom senso. Se Palmas de Monte Alto não tem universidades, e tem universidades no entorno, o que custa o prefeito parar para analisar e dar a oportunidade? Hoje, Wilson, a única coisa, e vai para a Gol aí, já serve de conselho, a única coisa que muda a realidade de uma pessoa hoje é a educação. É a única coisa que dá a possibilidade de uma pessoa crescer na vida hoje é educação. E se a gente poda a educação, o que a gente quer para o futuro dessas pessoas? O que a gente quer para o futuro dos nossos montealtenses se a gente está podando essas oportunidades? Então o ônibus universitário voltará em uma das nossas propostas, além de outras questões de debater com os professores de forma real, de forma limpa, a questão dos encargos, dos salários dos professores, debater de frente a frente, deixando todo mundo dialogar mesmo, sem essa questão de o prefeito chega na frente, só ele fala e não escuta. É necessário sentar numa mesa e debater o que precisa ser feito no nosso município. E nós estamos abertos ao diálogo. Na questão de saúde, temos a pretensão de informatizar o sistema, porque infelizmente a gente sabe que se você hoje tem uma receita ou um exame, você às vezes tendo a ajuda de um achegado político ali, você é passado na frente. E isso é muito triste e isso é uma coisa que não pode continuar. Então a gente pretende implantar um sistema de receita direta. Ou seja, você atendido no hospital, Wilson, o médico imediatamente cadastra no sistema o exame que você precisa fazer ou o remédio que você precisa. Automaticamente vai para o sistema da Secretaria de Educação e já marca, sem atravessadores no meio. Assim a gente tem a oportunidade de dar a todos a mesma oportunidade, sem precisar de puxar o saco de ninguém, sem precisar se humilhar em frente à prefeitura, em frente à secretaria, para pedir um exame que é direito de cada um montealtense. Se depender da gente, todos serão tratados iguais. Independente se votou, se não votou, se é a favor ou se é contra. Todos precisam ter a mesma oportunidade na saúde. Daqui a pouco eu vou voltar aqui com relação à educação, porque nós estamos vivendo aqui em Palmas de Monte Alto um debate muito intenso em relação aí ao dinheiro do precatório, né? E há uma divergência entre gestão, professores. Eu quero saber aqui a opinião do João Pedro. Mas o Gu tem aqui também mais uma pergunta, e acho que em relação também à área educacional. Diga lá.
João, caso o senhor consiga chegar ao poder executivo, quais seriam as suas principais ações na área da educação, visando principalmente a nossa educação infantil? Vamos lá, muito boa pergunta. Quem foi que mandou a pergunta? Gu? Foi nós que fizemos, né, Gu? Ah, foi? É? Muito boa a pergunta. Gu, é necessário a gente entender o seguinte: a principal fase de aprendizagem é a primeira parte da educação, a educação básica. Porque é o momento que o cérebro da criança está em desenvolvimento, é o momento que mais absorve. Você vê, Gu, as pessoas comentam assim, criança aprende qualquer coisa, né? Criança, você deu para criança, ela aprende. E é porque isso, o que a sabedoria popular diz, é verdade e a ciência comprova, porque é o momento que o cérebro está em desenvolvimento e mais absorve. Então a atenção na educação básica é uma prioridade para a gente. E além disso, Gu, a gente precisa rever alguns pontos que foram perdidos nesse fechamento de escolas. O que aconteceu? Alguns jovens do nosso município, algumas crianças têm que sair de casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus e deslocar até a sede do município para estudar. Isso lidando aqueles que ainda vêm, que as mães se preocupam, porque muitos, Wilson, abandonaram a escola por causa desse trajeto difícil. Muitas das vezes, e acontece com muita gente, eu acordava às 4h10 da manhã todos os dias para ir para a faculdade. Então eu senti isso na pele. O que é acordar cedo? Às vezes seu estômago rejeita comida. Você não quer comer. E às vezes essas crianças talvez não tenham nem o que comer pela manhã. Aí chegam na escola às 7 horas da manhã e a merenda vai ser servida por volta das 10. Me fala aí, se uma criança que acordou assim, saiu de casa, saculejando um ônibus nessas estradas tão ruins, vicinais que a gente tem, vindo de lá para cá, para tomar o primeiro alimento do dia, por volta das 10, vai aprender alguma coisa? Não vai. Porque quando a fome aperta ali na barriga, a primeira coisa que a gente pensa é no estômago roncando. Então é necessário ter uma escola perto, uma escola que o jovem se sinta inserido. E outra, é um debate que eu tenho tido com o pessoal da área de educação. Todo professor que eu sento, eu faço a mesma pergunta. Como vamos fazer uma escola atrativa na época digital? Como lidar com o jovem hoje, que o celular é muito atrativo? Então, assim, a escola precisa passar por modernização. Os professores precisam ser recapacitados para trabalhar em cima do mundo digital. Porque muitos dos nossos professores não lidam direito ainda com a área da informática. E os alunos percebem isso e a aula não se torna atrativa. Então é necessário que os nossos professores passem por uma formação novamente para trabalhar com a era digital e uma escola que atraia. Uma escola que seja melhor que o mundo. E outra, a educação integral, como o prefeito colocou, está sendo inserida no município. Eu espero que seja inserida de uma forma bem inteligente, de uma forma que atrai assim, os jovens. E eu acredito muito... Em Brumado mesmo é referência, né? A gente precisa aprender. Eu sempre levo em consideração os exemplos de Sobral, que tem a melhor educação básica do país, né? As cidades no Ceará, que tem uma experiência. Uma coisa que eu vou adiantar aqui, uma das propostas, assim, hoje eu estou falando, o Gu vai levar tudo aqui agora, né? Eleição para diretor. Diretor precisa ser eleito pelos seus pares e pelos pais dos alunos. Acredito que essa questão de colocar diretor em escola por cargo político já é ultrapassado. Diretor para a gente é e vai ser eleito. Eleito para... Esquece o negócio de cargo político. Esse negócio de colocar a gente nem tem informação para ser diretor. Nesse aspecto, o Palmas de Montiel ainda não evoluiu. Né? Não evoluiu. Nesse não, nesse e vários outros aspectos. Mas especificamente a gente percebe que há ainda uma prática velha e que, como você falou, e eu concordo, precisa acabar, né, com esse negócio de... Não, terminada a eleição, aí entra o mês de janeiro,
Aí o prefeito, junto com o secretário de Educação, a sua equipe, vai escolhendo os diretores de escola e fica um negócio complicado. Mas que a gente sabe que muitos diretores, eu mesmo sempre elogio aqui alguns diretores, Sim. mas acho que fica melhor e assim, mais chancelado ainda, como você disse, se for eleito pelos pais, né? Pelos funcionários daquela escola que são efetivos. Isso. Não desmerecendo, como o senhor chamou a atenção, né, Deus? Tem bons diretores, só que eles precisam ser reconhecidos pelo seu próprio mérito, não porque puxa os coordenadores das escolas serão escolhidos através de seleção, através de revisão de currículo, se a pessoa realmente tem pós naquela área para fazer aquilo. Vamos incorporar dados técnicos. Aliás, isso se estende a toda a administração. É necessário dar oportunidade às pessoas porque elas sabem e têm pulso firme, sabem trabalhar. E não porque votou em A ou em B. É necessário agora dar oportunidade a todos, porque elas merecem. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro Vitor Friboi, meu amigo Vitor. Tá mandando aqui, o Gu tá melhor do que você, viu, Wilson? Não erra nada. O menino tá com a visão boa, tá com a mente sem preocupação. Eu já tô ficando velho, não tô mais conseguindo memorizar quase nada. Valeu, Vitor, grande abraço, meu querido. Tá chegando aqui perguntas quentes, viu, ô João? Pode mandar. Perguntas quentes aqui, ó. A gente vai fazendo aqui as perguntas, você vai respondendo com muita objetividade, como você está fazendo. Por exemplo... Vou tentar ser mais breve. Exato. O Chiquinho de Madalena está dizendo, boa tarde, Wilson. Pergunta para o João Pedro, ele sendo eleito, o que ele faria no Hospital de Palmas de Monte Alto. Vamos lá, obrigado pela pergunta, Chiquinho de Madalena. Isso. Vamos lá. É necessário observar quais são de fato os problemas do hospital. Eu sei que está tendo um problema com o hospital na ordem de a parte elétrica está tendo um problema, mas parece que já está sendo feito reparos, porque alguns registros estão dando choques. Também tem um pequeno problema com a infestação de algumas baratas no hospital. É necessário que contrate-se uma detetizadora para fazer isso. Mas, de fato, o Hospital de Palmas de Monte Alto hoje necessita de uma revisão geral. Ainda mais como sendo arquiteto, eu entro no hospital e vejo algumas normas. Então, nessa questão em relação ao Hospital de Palmas de Monte Alto, a gente pretende analisar de fato, levantar, dado por dado, o que necessita realmente ser feito e dar uma geral no hospital. Não só no hospital, mas em toda a saúde do município, a gente precisa analisar de fato o que está acontecendo e quais são os problemas para dar soluções. Mas tenha certeza que o nosso movimento ele propõe a Palmas de Monte Alto uma revisão na saúde de forma geral. Quis começar com vereador e foi logo para prefeito. Muito obrigado pela pergunta, Silvério. Vamos lá, tem duas formas de responder essa pergunta. A mais simplória que é o seguinte: a situação do município de Palmas de Monte Alto está tão feia. Como eu falei no início, somos o segundo mais velho da microrregião de Guanambi, o quinto em população e ocupamos a 13ª posição na economia. Ou seja, algo está errado e é direto no executivo. Se eu fosse candidato hoje a vereador, não faria diferença nenhuma no cenário do município de Palmas de Monte Alto. Então a gente percebeu que o problema de fato não está na Câmara. A situação está tão feia que é necessário que a gente vá direto para o executivo, com novas propostas. Enquanto a outra resposta mais elaborada é o seguinte: vamos voltar à teoria de Montesquieu, que é da separação dos poderes. O legislativo não tem nada a ver com o executivo. O executivo é quem vai promover as ações públicas no município. E o legislativo é aquele que propõe as leis, fiscaliza, ou seja, uma função não tem nada a ver com a outra. Tanto que os últimos prefeitos, o que a gente já citou aí, nenhum deles foram candidatos a vereadores. Já entraram diretamente como candidatos a prefeito. E ambos, sem ter experiência política nenhuma, fizeram o bom primeiro mandato. Ou seja, quando você entra com vontade, com garra, vamos sim transformar Palmas de Monte Alto. Aí o mandato flui.
que aconteceu no primeiro de ambos. Não foram candidatos a vereadores e nunca tiveram, mas entraram e fizeram uma boa gestão. Agora, com relação ao legislativo, você enquanto cidadão, pelo que você está observando aí, você acha que precisa também de renovação no legislativo ou você está satisfeito com as caras que nós temos lá na Câmara Municipal? Vamos analisar. Hoje a Câmara já sofreu um processo de renovação, né? Nessa última eleição. Hoje a Câmara de Palmas de Monte Alto é a Câmara, eu acho que mais feminina da região, né? São mais mulheres que homens hoje na legislatura, mas é necessário sim a renovação. Sempre é necessário uma renovação. Todo político que fica muito tempo no lugar, aliás, qualquer profissão, se você fica muito tempo no lugar, você não consegue ver outra forma de fazer aquilo que você faz. Então é necessário sair, respirar e dar uma oportunidade a outras novas propostas que ingressem no cenário e deem suas propostas para o município de Palmas de Monte Alto. Existe muita gente boa ainda no município de Palmas de Monte Alto que tem muita ideia e que precisa ir para a Câmara colocar essas ideias em prática, serem transformadas em lei. E, é claro, os que estão lá hoje, e se a população assim entender que fizeram um bom mandato, que cumpriram com suas obrigações, também não vejo problema de reeleger os que estão lá. Só que é necessário olhar criticamente. Mais de 20 anos dentro de uma Câmara, algo está errado. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no programa, né, o pré-candidato a prefeito João Pedro. Já a gente volta com ele aqui. Tem uma pergunta para fazer em relação a um possível, né, apoio do deputado federal Charles Fernandes, se isso pode rolar, como é que está a relação dele aí com o Charles, que hoje é uma grande liderança, né, da região e foi o candidato mais bem votado aqui nas últimas eleições. Já o João Pedro nos responde. Bom, enquanto isso, deixa eu registrar aqui as participações dos nossos ouvintes. Estão chegando aqui alguns áudios. Vamos ouvir o povo, porque aqui o povo fala. Aqui o povo fala. Aqui o povo fala. Boa tarde, Wilson. Aqui é Leicinho do Paracatu. Quero pedir a você para falar aí com o pessoal da prefeitura que aqui do Paracatu, na ladeira ali em frente à casa do Isaías, tem uns buracos. Se dá para eles me dar uma olhada para ver se tem jeito de arrumar. Boa tarde, Wilson Nunes. Aqui é Maria Helena, do sítio Riacho Cambuim. Então, Wilson, eu gostaria de saber de Paulo, ou até mesmo Miro Lima, da Secretaria da Agricultura, se a lista do pessoal que ficou sem receber o safra, se já chegou. Porque segundo o Paulo, ele disse na rádio dias atrás que iria chegar hoje, dia 15 de janeiro. E a gente tinha que ir lá na secretaria ver se o nome da gente estaria nessa nova lista. E eu gostaria de saber dele aí, se ele poderia falar na rádio, porque vai que a gente sai aqui de um sítio, chega lá, não tá o nome da gente e perde a viagem. Por favor, Wilson Nunes. Pronto, nós vamos encaminhar o secretário e assim que ele nos responder, a gente transmite aqui no ar. Bom dia, Wilson Nunes. Manda luzinha para Tati Mangueiros, que assisti o programa. Mas minha mãe dica, não perde seu programa. Tati Mangueiros. Valeu, minha amiga. Wilson, mande um alô para minha irmã Zenita, para Vera Lúcia, meu pai Sivalino, meus dois filhos, Vanusa e Maciel. É a Fátima, lá na Jurema, que está na sintonia com a gente. O Nilson, da Fazenda Jurema, está pedindo aqui, Vivian Nunes, para colocar ele no grupo. Mas não tem vaga, né? Ei, Nilson, o negócio tá feio, meu irmão. Valeu, um abraço. Tem mais uma aqui. Wilson, para a prefeitura tomar providência, pode dar uns pés de árvore aqui, que está muito grande. Aqui na Travessa Luiz Dias, no fundo da Escola Luiz Dias, bairro Santa Cruz, porque durante a noite a árvore está muito grande e tampa a luz do porte, fica bastante escuro. Se um responsável não vem cortar.
Tá precisando mesmo. Ele mandou até fotos aqui, acaba atrapalhando a iluminação pública. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gu. Quero mandar uma boa tarde especial para minha amiga Nivalda, Marli Roriz e Dona Sebastiana em Pinga Fogo, para Regiane Café Sem Troco, para Naná na Nova Esperança, Catarina de Cisnandes, Elza no Pote, Dina na saída para Sebastião Laranjeira, para todas as minhas amigas que estiverem na sintonia, para Mazinha na Laranjeira, Zilda, Cleide, Osmar, todos os meus amigos aí na sintonia, para Dona Luzia, seus unidos nos Três Irmãos, para Yara, Giovanni Nadetes do Utilidade, para todos os amigos e amigas que estiverem na sintonia, Diana Santos. Boa, João Pedro. Eu também concordo que Praça do Mercado já está pronta. Ele deveria vir a calçar os bairros, Bairro Oliveira, vários bairros que estão sem calçamento aqui. Ele fica gastando dinheiro onde já está arrumado. Tá aí, concordando com o que o João Pedro falou. Nosso ouvinte, Lucivone, né, que está participando. Wilson, aqui é Ginaldo de Paracatu. Toque os parabéns para minha mãe Eunice, que é aniversariante do dia. Desejo a ela que Deus abençoe infinitamente sua vida com tudo de mais belo. Parabéns, mãe. Felicidades hoje e sempre. Parabéns, Joãozinho. Tá de parabéns, viu, menino? Você tá com ideia. Tá de parabéns mesmo. Tô adorando suas propostas, viu? Você tá indo bem. Tô gostando, hein? Deus te ouça, viu? Lúcia aqui do Salão 50 Visual Moda, bairro Nova Palmas. Te conheço, hein? Você também me conhece. Pode não lembrar quem é, mas você sabe quem é. Mas você tá indo bem, viu? Parabéns. Que Deus abençoe você, tá? Valeu, Lúcia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais um aqui, vamos lá? Boa tarde, meu amigo Wilson Nunes. Aqui quem fala é Dimas Jones. Estou ouvindo a rádio aqui pelo aplicativo, aqui em Mato Grosso do Sul. Gostaria que você mandasse um abraço aí para o meu pai, minha mãe aí, Zé Bolachinha e Dona Rosa, que está aí situado aí no sítio aí próximo a Iracema. Sei que ele está ligadinho no seu programa hora dessa, que ele não perde nenhum dia. E aquele abraço aí para todos do Monte Altense. Obrigado, meu irmão. Dimas Jones, lá em Mato Grosso, acompanhando aqui o programa Giro de Notícias. Boa tarde, Wilson. Aqui é Valder Lúcia da Barriguda. Eu gostei muito das propostas aí do João. Precisamos de mudança, diz ela aqui. João Domingos também está na sintonia com a gente, acho que no bairro Oliveira. Grande abraço. Bem, tem aqui uma pergunta do nosso ouvinte, já a gente faz perguntando o seguinte: a Praça Juvencio Moura é a tradicional praça de eventos da cidade. Se faz necessária a construção de um sanitário público, né? Como, por exemplo, nós temos ali na Praça do Feijão, em Guanambi. Acho que é uma coisa também que já deveria ter sido feita há muito tempo. Concordo aqui com o ouvinte, para servir a população. Pergunta João Pedro, e se isso é possível, né, em uma possível administração dele? Você responde essa pergunta, acho que é uma pergunta rápida, não usa nem 30 segundos para responder. E na sequência, João, eu queria também ouvir aqui a sua opinião, porque na última sexta-feira, inclusive eu vou trazer já a matéria aqui na rádio, já está no nosso site, o prefeito publicou um decreto instituindo o plano de aplicação dos créditos decorrentes de precatórios de diferenças das transferências do Fundef para o exercício agora de 2020. Existe aí um certo impasse, né, com os profissionais da educação que cobram, né, uma determinada porcentagem para que seja rateada na valorização do professor. Entretanto, né, se baseando em decisão judicial, a gestão diz que não pode fazer isso. Então eu quero saber qual é o seu posicionamento em relação a isso. Se você concorda com essa luta dos professores, ou se você concorda com a atitude da administração, se você já estudou esse assunto aí, o que você pensa? Mas primeiro responda aí o nosso ouvinte que perguntou sobre a construção de um sanitário público para servir a população. Como é o nome do ouvinte que fez a pergunta? É Júnior. Júnior.
Obrigado pela pergunta, Júnior. É o seguinte, essa proposta do sanitário público já foi levantada por algumas das pessoas do movimento. A gente já levou em consideração. Júnior, como tudo que a gente faz no movimento Pensar Diferente, a gente é muito... quer dar uma certeza muito grande à população de tudo que a gente propõe. A gente, desde quando foi levantada essa questão junto a mim, a gente está fazendo um orçamento de quanto custa a construção desse banheiro. Eu, como arquiteto, então, fica mais fácil ainda a gente levantar, fazer um projeto de quanto de demanda precisa ter esse banheiro. E se não for muito caro, se não onerar muito, o que eu acredito que não vai onerar, porque é um benefício que vale a pena ser gasto, investir esse dinheiro, porque é de longo prazo, né? Faz o banheiro e serve para anos. Então, acredito que sim, a gente assumir uma gestão, uma possível gestão, a gente fará sim esse banheiro, esse sanitário público. Em relação à minha pergunta... Dos precatórios. Isso. Vamos lá. Nessa questão, Wilson, ainda não li esse decreto, preciso me inteirar sobre esse assunto para dar uma maior profundidade na resposta, porém o que adianta é o seguinte, eu concordo em relação aos professores. O município de Palmas de Monte Alto passa por uma crise financeira. A gente sabe que o recurso na mão da população é pouco. Eu acredito que se a gestão, apesar da recomendação de judicial, ela sentasse com os professores e, por bom senso, dialogasse de verdade com os professores e rateasse parte. Talvez não chegaria ao que os professores querem ou que a gestão quer, mas chegaria no meio termo. O que falta, na verdade, hoje em dia, na gestão, e não só na daqui, em várias outras que vêm dessa velha política, é a questão de diálogo. O gestor não pode ser um gestor imperador que senta e manda o que é que devem todos fazer. É necessário que o gestor sente, escute, dialogue com todas as classes. Então, acredito que neste ponto faltou muito, aliás, falta muito diálogo com a classe, sentar com os professores. E sabemos que é ano eleitoral, todo prefeito não gostaria de abrir mão de algumas verbas que poderiam ser utilizadas em outras áreas, até para benefício da sua imagem. Como a gente sabe, ficou 3 anos parado, é necessário que o último ano mostre, né? Então, assim, a gente sabe que há uma certa meio que impositivo do prefeito fazer isso, só que falta diálogo. Acredito que a maior parte, ou a parte que seja possível, deveria sim ser destinada e rateada aos professores. Muito bem, e só para fazer aqui uma divulgação, você disse que ainda não leu o decreto, está no portal Wilson Nunes, viu? Vou entrar agora. Depois você entra lá para ficar bem informado. Assim que chegar em casa, o portal Wilson Nunes para acompanhar. Inclusive, só para informar aqui aos nossos ouvintes, o valor do precatório é de R$ 7.434.124,49 e conforme foi publicado, ele vai ser integralmente gasto em ampliação, adequação e reforma das escolas da rede municipal de ensino, a fim de implantar a educação em tempo integral. E lá no nosso site tem a tabela, né, onde discorre aí sobre tudo que vai ser feito. E o investimento só nessa meta 1 é R$ 6 milhões, né? Meta 2, melhoria do transporte escolar. Aí o município vai adquirir alguns veículos, R$ 1.200.000. Meta 3, implantação de laboratório de informática, R$ 200.000. Meta 4, aquisição de equipamentos imobiliários para as unidades escolares, R$ 650.000. E a meta 5 é a formação continuada para 100% dos profissionais da educação da rede pública municipal, R$ 150.000. E aí lá tem todas as justificativas da gestão. Analisando por alto, agora que o senhor colocou aí diante de todos nós, da população de Palmas de Monte Alto, algumas dessas informações, tem uma parte aí que eu acho... Primeiro eu quero fazer um comentário que se esse transporte que vai ser adquirido, espero que seja adquirido e coloque a disponibilidade já dos universitários, que já uma vez, como eu falei aqui, não deu certo. Não deu certo a bolsa que foi criada. É necessário que se coloque novamente o ônibus para os estudantes. E essa questão de implantação de laboratório de informática, viu, se você for analisar, para analisar, se em pleno século XXI,
ainda cabe. Aí vão falar, mas João Pedro, como você está sendo contra a implantação do centro de informática? Minha gente, todo mundo hoje carrega um computador na palma de sua mão. Os celulares hoje em dia têm mais tecnologia que um computador. Ou seja, esse dinheiro deveria ser investido em equipamentos tecnológicos, lousa digital, data show, e em vez de instalar um laboratório de informática, dar capacitação aos professores de lidar com novas experiências da era digital. Em vez de montar os computadores, montem sistemas que os alunos possam acessar pelo seu celular. E fazer parte disso aí, aqueles alunos que não têm condição de ter um celular, um smartphone, a prefeitura fazer algum programa que possa dar o smartphone. Comprando em grande quantidade, sai mais barato. E aí os professores iam utilizar todos em sala de aula. Porque imagina, Wilson, seria um laboratório para toda a escola. Mas se todo mundo tem um computador na palma da sua mão, que é o celular, e aprende a ser utilizado, todas as salas seriam salas com informatização. 13 horas mais 40 minutos, já estamos quase finalizando aqui a entrevista, mas antes eu queria lhe perguntar sobre o apoio de Charles Fernandes. Tem essa possibilidade? Eu já vi que você se encontrou, né, inclusive recentemente, com o deputado federal Charles Fernandes. Você aí faz parte hoje de um partido, inclusive é o partido do prefeito de Guanambi, né? Isso, partido de Jário Magalhães, que é coligado, né, do deputado federal Charles Fernandes. Como é que está essa questão? Vocês já conversaram sobre isso? Queria que com exclusividade você pudesse nos passar alguma informação. Tem essa possibilidade de apoio ou não? Vamos lá e deixar bem claro para a população. Eu e Charles temos tido contato e recentemente estive em Brasília, no gabinete. Além de conversar com Charles em Brasília, eu conversei também com o deputado federal Marcelo Nilo, que é também do partido, e a nossa presidente do partido, a deputada federal Lides da Mata. Na conversa com Charles, eu coloquei para ele a situação real do município e relembrei palavras dele. Não estou colocando palavras na boca do Charles, foi ele que falou. Aqui no programa do senhor, ele falou que estava na hora do atual prefeito, o senhor Manuel Rubens, sair da política, dar espaço para a renovação, e que o ex-prefeito também saísse. 3 mandatos cada um, já deu tempo de fazer. O que ainda falta o tempo de quê? 12 anos à frente da administração pública. O que é que ele pensou que ainda não deu tempo de se fazer? Então é o seguinte, são palavras do Charles. Charles veio aqui nesse programa, a gente tem um vídeo. Vou até pedir o pessoal do movimento que prepare esse vídeo para a gente divulgar as falas do próprio Charles Fernandes, dizendo que nada contra, lembrando muito bem as palavras dele, nada contra o atual prefeito, nada contra o ex-prefeito, mas é hora de renovação. Palmas de Monte Alto precisa de renovação. E eu lembro que no final da entrevista ele até agradece a minha participação também na campanha dele, porque o Movimento Pensar Diferente apoiou ele, e nada mais digno e justo agora, já que Charles Fernandes não recebeu apoio do atual prefeito, não recebeu apoio do ex-prefeito e recebeu apoio do Movimento Pensar Diferente, que ele agora faz o que é a reciprocidade que a gente espera na política, da boa política. Ou seja, apesar do deputado Charles Fernandes ser filiado no PSD, que é o mesmo partido do prefeito Manuel Rubens, ele deveria botar a mão na consciência. Se os candidatos colocados no município de Palmas de Monte Alto, o município que ele teve a segunda maior quantidade de votos em proporção aqui, foi em Palmas de Monte Alto. E todos os outros municípios, eu falei com ele, eu falei, Charles, todos os outros municípios o senhor já se posicionou? Por que em Palmas de Monte Alto o senhor ainda não se posicionou? O que é que falta? Falta coragem para assumir o que realmente o senhor tem falado? Se o senhor falou que precisa de renovação, precisa de mudança, o Movimento Pensar Diferente tem se colocado aí desde 2017, apoiou o senhor, nada mais justo agora que o senhor também nos apoie, já que palavras do senhor, vou repetir aqui, a população de Palmas de Monte Alto precisa ficar muito esperta nesse sentido. Que os políticos falam uma coisa na época de campanha e depois fazem o inverso. E eu estou me colocando aqui, dando a cara a tapa, falando todas essas coisas com a consciência de que um dia eu posso estar lá sendo cobrado. Então tudo que eu falo, tudo aqui está sendo gravado. Tudo sendo gravado, ainda mais hoje na
na era da tecnologia, na área digital, tudo, nada se escapa. A gente é cobrado na frente. Então, tudo que eu falo hoje aqui é com a responsabilidade de que quem assumir é necessário que se faça, porque está gravado. Então, se o deputado Charles Fernandes botar a mão na consciência e assumir o que ele falou, ele provavelmente nos apoiará. Ele falou que já deu não a vários prefeitos, que estão, já que ele não foi apoiado. O único prefeito que apoiou ele foi o Jário, que é do PSB, é do 40, e ele falou que estamos em diálogo. Até março ele ficou de dar uma posição em relação a isso, e aguardo que ele não minta a população montialtense e que ele seja fidedigno ao que ele mesmo colocou. Se hoje temos uma chapa, uma nova via montialtense preparada, embasada, com planos, projetos para serem executados, não caia na lábia, porque pode acontecer, Wilson, de acontecer um espertalhão, uma pessoa com má intenção, chegar agora do nada, cair de paraquedas, uma pessoa talvez assim, que nem mora, nem reside no município, fala assim, não, vamos entrar também. Cadê vocês que nunca estiveram aqui no nosso município? Então, se a gente tem hoje uma candidatura nova, com propostas, com ideais, com firmeza e, como o senhor falou, crescente, ganhando musculatura, nada mais que a gente espera do Charles Fernandes que seja a reciprocidade de apoiar quem apoiou ele. Ok, eu quero aqui agradecer imensamente o João Pedro, só registrar a Jária está aqui. Boa tarde, Wilson. Primeiramente, quero parabenizar o João Pedro pelas propostas para o nosso município. Ao mesmo tempo, pedir a você para cobrar mais uma vez os responsáveis pela iluminação pública, se possível, repor as lâmpadas, os postes aqui na Rua C, no bairro Oliveira, pois já tem uns 4 meses que estamos no escuro. É a Jária que participa. Agradecer aqui ao João Pedro, pela participação no nosso programa e dizer que a gente fica muito satisfeito com todas as respostas. Você não deixou aqui nenhuma pergunta sem a resposta devida, respondendo com muita sinceridade. Esperamos nos encontrar outras oportunidades e desde já aqui desejar sucesso para você na sua caminhada aí. E estamos aqui sempre à disposição, Como nós já falamos aqui diversas vezes, esse programa é democrático. A gente ouve políticos, o povo, enfim, está aberto aqui. Que aqui, como a gente fala, aqui o povo fala. Sim. Então você também faz parte do povo. Estamos aqui sempre à disposição. Antes das considerações finais, gostaria de falar mais uma proposta em relação ao que a Jária, agradecer pelo comentário, colocou. Essa questão de iluminação pública eu vejo, viu, todas as vezes. Não há um dia que eu ligue essa rádio, no horário do giro de notícias. Está no ranking das mais... Que Wilson não peça alguma coisa em relação a um braço de poste, ou a iluminação, ou a rua está escura. É impossível. E outra, uma das nossas propostas é tecnologia, gestão tecnológica. Ou seja, um aplicativo que todo cidadão, além de uma ouvidoria digital, que eu posso fazer reclamações, foi mal atendido no hospital, denuncia. Foi mal atendido na secretaria, denuncia pela essa ouvidoria digital no celular. Qualquer um pode ter acesso hoje. Hoje, muitas localidades a gente não tem sinal de celular, mas tem sinal de internet. E a pessoa pode estar baixando esse aplicativo. E uma das propostas é a seguinte: passou na rua, está escura, manda sua localização em tempo real para o aplicativo da prefeitura, tira uma foto do local e manda para o aplicativo. Automaticamente, ela vai gerar um boletim e o pessoal vai lá consertar. Não é necessário mais ficar... mandando recado para a rádio. Para a rádio encaminhar para o poder público. É uma via direta. Wilson, um dos nossos compromissos, caso a população de Palmas de Monte Alto dê a oportunidade ao movimento Pensar Diferente de chegar lá, tenha certeza, reclamação com iluminação pública não vai ter, porque a gente vai ser o mais célere possível nessa área. Indo para as considerações finais, Wilson, diretamente ao senhor, Gu, Vivian, que também está aqui, a companheira África. Quero agradecer muito a oportunidade, todas as vezes que a gente vem na visão, a gente é muito bem recebido aqui na rádio. Agora eu quero fazer as considerações voltadas a você, montialtense. Pais, mães, avós,
jovens de Palmas de Monte Alto, crianças como o Gu, que tem um futuro todo pela frente em Palmas de Monte Alto, vamos analisar a nossa situação. Vamos deixar de lado as paixões políticas. Vamos deixar de lado o candidato de estimação. É necessário escolher um gestor através de suas propostas. Não vamos mais cair nessa de votar por paixão, de porque me deu isso ou me deu aquilo. Outra coisa que a gente tem que parar para prestar atenção: vender voto é crime. Comprar voto é crime. E é necessário a população olhar de forma crítica. Um candidato que fala que vai gastar mais do que vai receber durante o período é bandido, é ladrão, entra com vontade de roubar. Se fala que vai gastar 1 milhão numa campanha, ou mais de 1 milhão numa campanha, e em 4 anos ele não vai receber isso, ele é ladrão, é bandido, porque entra para sugar do município. Entra para sugar do município. Quero também lembrar o seguinte: precisamos dar oportunidade para todos do município, sem perseguição, sem ficar naquela de não votou, vai para fora. Não é isso. Todas as pessoas que já estão na gestão, a gente tem um compromisso. Se você é boa na função, não tem por que sair. Se você faz um bom trabalho, não tem por que sair. Aquelas pessoas que estão de fora e são capacitadas têm que ter oportunidade. Minha gente, está na hora de mudar, e mudar para melhor. Eu sei que a mudança, muitas das vezes, causa um medo, mas a esperança de dias melhores tem que ser maior do que o medo da mudança. É necessário que a população de Palmas de Monte Alto abra seu coração para a mudança. Aí eu quero colocar aqui, a gente estará fazendo uma reunião, Wilson, dia 25, já convido o senhor e a imprensa da rádio, dia 25, às 7 horas da noite, no auditório do Colégio Municipal Elisa Teixeira de Moura. E num sábado à noite, a gente estará fazendo a primeira reunião do Movimento Pensar Diferente, no ano de 2020. E assim, você que quer pensar diferente, você que já pensa diferente, você que quer uma mudança de Palmas de Monte Alto, vá participar. Porque é necessário que outras pessoas se sintam abraçadas por essa causa. E a população de Palmas de Monte Alto, eu dou uma certeza. Diante de vocês está um jovem que está se preparando muito, muito. Eu não tenho dormido ultimamente, estudando muito as demandas do nosso povo, indo em contra da nossa população, escutando a nossa população. E tenham certeza, Palmas de Monte Alto, nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar da nossa população que está sofrendo. Nossa população está sofrendo muito nesses últimos anos e é necessário uma mudança para que a população possa mudar de fato a sua vida, sem perseguição, sem falar mal de ninguém, através de propostas. Vamos pensar diferente. Muito bem, está aí o João Pedro participando aqui do nosso programa. Agradecer desde já a todos os nossos ouvintes aí pelo carinho da audiência. Valeu, João. Muito obrigado, Wilson, por toda a recepção. Muito obrigado a todos. Agora na cidade são exatamente 13 horas.